Carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Não é um texto muito fácil, mas é um texto importante dentro das advertências e admoestações que Tiago nos traz. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ora, agora, irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pode se sentar, irmãos. Só pela leitura a gente já vê que o texto não é fácil. E é um dos textos mais importantes que Tiago nos traz, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 2, ele fala da fé e as obras. Mas o capítulo 3, ele fala de um instrumento que nós temos em nós, um pequeno órgão, que é complicado porque traz sérios problemas para a vida do cristão. Nesse aspecto, Tiago, ele começa a falar sobre a questão dos mestres. Versículo 1 e 2, ele vai falar dos mestres. Se você quer ser mestre, você precisa tomar cuidado, porque o mestre vai ter maior juízo. A responsabilidade de quem ensina é maior do que quem é ensinado, justamente por esse poder, né? Eu estou sozinho aqui, eu tenho uma congregação na minha frente. O que eu falar vai afetar uma congregação presente, além daqueles que estão nos vendo na mídia. Então, a responsabilidade é muito grande, né? E ele faz uma advertência justamente aos mestres, por conta das suas atitudes e do seu falar. No caso aqui, como o Tiago está falando a uma comunidade judaica, ele está pensando um pouco na visão dos judeus em relação a isso. E ele está chamando a atenção desses que querem ser mestres na igreja, né? E há alguns, naquela época, que eram pessoas que eram intemperantes, que não tinham muito um controle no seu temperamento e também eram imprudentes no seu linguajar, na maneira com que eles ministravam a palavra, né? E esses mestres estavam mais interessados em demonstrar sua eloquência, na sua capacidade de falar, de colocar os seus ensinamentos, do que propriamente numa solidez a sua conduta.
coisa que ele, no capítulo anterior ele fala sobre fé e obras. A nossa conduta tem que ser coerente com a nossa fé. E aqui ele vai dizer que a nossa fala também tem que ser coerente com a nossa fé. E a partir desse ponto, desse pressuposto, é que Tiago vai nos trazer um pouco dos ensinamentos do cuidado que nós precisamos ter no uso da nossa palavra, da nossa língua, da nossa boca. E é nesse ponto que eu quero me ater. Tiago, ele começa falando da palavra, da língua, como um dos menores órgãos que tem no corpo humano, pelo menos visivelmente, né? Não estamos falando aqui de fisiologia. Mas ele vai nos mostrar como é importante esse órgão, mas também tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Ele vai começar, então, dizendo o lado positivo da língua. No versículo 3, ele vai comparar a nossa língua ao freio de um cavalo. No versículo 3, ele diz: se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigiremos o corpo inteiro. Assim como o cavalo, para ser controlado, ele precisa ter um freio. O freio é uma peça que coloca dentro da boca do cavalo, que faz parte todo do cabresto, né? Tem as rédeas, o cabresto e o freio. Com esse freio, você controla o cavalo. Se você não colocar esse freio, esse cavalo não vai ser útil para nós. Ele vai ser um animal que não vai ter nenhuma condição de uso. Porém, o freio, o cabresto, as rédeas, se você usá-lo corretamente no cavalo, esse cavalo vai ser controlado por você, vai ser dominado por você, vai ser adestrado por você e, portanto, ele vai ser útil. Naquela época, os cavalos eram mais de uso militar. Hoje se usa mais em outros sentidos, como, por exemplo, o transporte. Naquela época era só para uso militar. Hoje já não mais, né? Hoje o Exército tem outros tipos de equipamentos para esse tipo de atuação. Mas o cavalo só pode ser útil se ele for adestrado. E, para isso, precisa dos freios. E o que Tiago está dizendo é que a nossa língua também precisa de freios. Se nós controlarmos a nossa língua, se nós colocarmos freios, se nós tivermos controle, adestrar a nossa língua, o nosso falar, então o nosso falar será útil. Então ele não está falando de um aspecto negativo. O aspecto negativo aqui é se você não controlar. Por exemplo, Salmo 32, versículo 9, ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabeças são dominados. Então, se nós não tivermos esse controle, nós seremos como mulas sem entendimento. E um animal desse, você não tem como controlar, ele não obedece. Como ele termina, de outra sorte, não te obedece. Se ele não te obedece, qual é a utilidade desse animal? O que ele vai te trazer de benefício? Porém, se nós controlarmos o animal, se nós domesticarmos esse animal, adestrarmos esse animal, toda a força desse animal, toda a capacidade de realização de trabalho desse animal vai trazer benefícios para a nossa vida. Assim também é o nosso falar. Se nós controlarmos a nossa boca, a nossa fala, se nós soubermos adestrar a nossa capacidade de falar, nós também traremos benefícios a nós e benefícios à nossa sociedade. O mesmo tipo de exemplo é o versículo 4, que ele diz: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos pelos rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Quem conhece navio hoje, navios são grandes, né? São transatlânticos, transportam grandes cargas, mas o leme é uma das menores peças que tem. Às vezes é menor até mesmo que os lemes. Naquela época, os navios eram a vela, né? O navio não tinha motores. Então, o timoneiro ele tinha que ter uma habilidade diferente dos
timoneiros atuais. Hoje é mais fácil dirigir um navio por conta do motor. Você consegue ir contra a correnteza e contra o vento apenas utilizando a força do motor. Mas naquela época, não. É como os veleiros hoje. Hoje a navegação à vela é mais esportiva do que de transporte, propriamente dito. Não se usa navios de transporte de passageiros através de navios à vela. Ou o máximo que nós vemos no Nordeste, né, as jangadas, né, que o piloto ali, o navegador ali, tem que ter uma habilidade extra, porque ele tem somente a vela, ele não tem outro tipo de impulso. E como é que ele carrega o navio? Se ele tiver sabedoria e usar o leme corretamente, ele posiciona o navio de tal maneira que até mesmo o vento contrário lhes são favoráveis. Há uma técnica toda especializada para navios à vela, para esse tipo de navegação, para ir contra o próprio vento, usar o vento a seu favor. Mas, para isso, ele precisa domar o leme. Com o leme em mãos, ele consegue direcionar o navio para o seu objetivo. Então, ele controla o navio. Sem controle, o navio fica à deriva. Foi o que aconteceu quando Paulo foi para Roma, que o navio ficou à deriva porque ele perdeu o controle do navio. Os ventos eram tão fortes, tão difíceis, que ele ficou ao sabor do vento, ficou ao sabor das correntes marítimas, que ele não conseguia mais direcionar o navio. E nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não controlarmos a nossa língua, o nosso falar, nós também seremos navios sem leme. Ao sabor do vento, ao sabor da tempestade, ao sabor das correntes marítimas. E talvez você não chegue no porto que você queira. Mas com controle, ele nos leva seguro ao nosso destino. Então, a língua, ela é positiva, desde que ela seja controlada. E é isso que ele nos alerta. Qual o controle que nós temos na nossa língua? Ela vai ser útil ou não, dependendo de como você usa. Por outro lado, então, se a língua com controle é útil, sem controle, ela é destrutiva. Veja o que ele fala no versículo 4 a 6. Ele vai comparar agora o fogo, a língua como... 5 e 6. É como o fogo, uma fagulha. Ultimamente, a gente tem visto bastante aí incêndios, não só no Brasil, né, quanto em outros países. Só falam do Brasil, dos outros ninguém fala, tudo bem. Como aconteceu na Austrália, está acontecendo ainda na Austrália. Né? Eu tenho acompanhado aí os noticiários. Nos Estados Unidos, na Califórnia, é muito comum, nesse período do ano, incêndios imensos, destrói toda aquela selva, toda aquela mata ao lado ali onde tem grandes mansões ali em Los Angeles. Então, o que ele fala aqui, o fogo, a língua é como fogo, versículo 6, a língua é fogo, um mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, se a nossa língua não tiver controle, ela é altamente destrutiva. Ela se alastra totalmente sem controle e vai destruir tudo que ela encontrar pela frente. Provérbios 26, 21, ele diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixa. Então, a língua descontrolada, ela provoca rixas. E essas rixas, como ele diz, é como carvão para a brasa e lenha para o fogo, é alimento para o fogo. E ela se alastra de tal forma que nós vamos ver só desastre, só destruição. Portanto, se com controle é útil, sem controle é altamente destrutivos. E a gente sabe quantas sociedades e quantas igrejas também temos visto serem destruídas por palavras, por pessoas que não têm o controle do que faz.
não tem o controle do que fala. É interessante outra comparação que ele fala com os animais selvagens, versículos 7 e 8. Pois todas as espécies de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Sabe aquela expressão bem comum no Brasil, língua venenosa? Já ouviram falar? Não, né? Só eu que só ouvi. Só eu. Pois é bíblico. Está aqui, é o que ele diz, olha. É veneno mortífero. A língua é veneno mortífero. E quem conhece um pouco aí dos soros ofídicos, né? Contra cobras, né? Quem conhece um pouco disso, né? Sabe que algumas cobras, se você não tomar o soro em menos de 10 minutos, você morre. Tem cobras que é tão venenosa que não dá tempo. Não dá tempo. Outras ainda você consegue. Butantan, naquela época não tinha Butantan. Então era mortífero. Foi o que aconteceu no deserto, né? Aquela aquela serpente ardente foi colocada lá como soro antiofídico. Por que é ardente? Porque dava febre e matava. É assim a língua. É um animal incontrolável. Você consegue controlar todos os animais, até os leões, os tigres, né? Antigamente, hoje não pode mais, os circos tinham lá os animais, né, selvagens, né? Os tigres, os leões, né? Hoje não pode mais, nem cachorrinho pode mais, né? Mas antigamente tinha, e colocava em jaulas e vinha o domador dentro e dominava. Mas o que ele está dizendo é que a língua não se doma. Você pode até domesticar uma fera, um leão, um leopardo, sei lá o que for, mas a língua você não doma. E veja que a língua é venenosa, o que significa? Ela é muito sutil. E como ele está falando com os mestres, aqueles que ensinam, dependendo do que ele está ensinando, do que ele está falando, né, ele contamina as pessoas com sutileza e de forma oculta. Quantas vezes eu conheço histórias de igreja que foram solapadas no ministério por pessoas que, pelos corredores, falavam coisas contra a igreja, contra o pastor, contra o ministério, e foi contaminando tudo aquilo. É língua venenosa. E como o veneno também ela é lenta, ela vai contaminando aos poucos. Agora, o grande problema disso é que ela é letal, ela mata. Talvez não fisicamente como as verdadeiras cobras, mas mata espiritualmente. Mata ministérios. Por isso que Tiago fala assim, cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala. Controle. Porque a maior vítima não é simplesmente aquele quem você está falando, mas a maior vítima é você mesmo. Eu já vi pessoas terem seu próprio ministério destruído porque não conteve a sua língua. Colocou a serviço não da edificação da igreja, mas procurando coisas pessoais, objetivos que eram totalmente contrários àquilo que Deus queria para ela. Colocava seus interesses acima dos interesses do reino. Então, irmãos, qual é a diferença então que faz? Versículo 10 é interessante, isso que me chamou muita atenção nessa passagem. O versículo diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Como é que pode isso na vida do cristão?
O que Tiago chama a nossa atenção é essa incoerência da nossa atitude. A incoerência de usarmos algo que pode ser benéfico, pode ser para a construção da igreja, para a edificação da igreja, mas é usado justamente ao contrário. Como é que pode uma boca louvar, engrandecer a Deus, falar dos grandes feitos de Deus, mas logo em seguida falar mal do irmão? Logo em seguida, trazer uma palavra de amargura, uma palavra ácida contra o irmão. E ele continua, né? Versículo 11. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amargosa? É aquele interessante que aqui nesse versículo ele fala de amargo. Água doce é benéfico, você toma. E a água amarga? Quando o povo estava no deserto, eles chegaram numa região chamada Mara. A palavra Mara significa amargo. E eles não puderam tomar água. Por quê? Porque era amarga. Como é ruim você encontrar na tua frente uma fonte de águas amargas. O que ele chama a atenção aqui foi assim: você não pode ser um tipo de fonte que jogue a água doce e amarga ao mesmo tempo. Por isso que ele no versículo 10 diz: não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é bom. Não está correto isso. Você não pode ser, ao mesmo tempo, uma fonte que vai jorrar de você água doce e água amarga. Depois ele vai comparar com as árvores, né? 12. Pode uma figueira produzir azeitona? Pode acontecer isso, irmãos? É impossível isso. É impossível você ter, por exemplo, uma videira produzindo figos. Isso me lembrou a passagem de Jesus quando ele fala das árvores. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pode uma árvore boa dar maus frutos? Portanto, o que Tiago nos chama a atenção é isso. Que tipo de água que nós estamos produzindo? Que tipo de fruto que nós estamos produzindo? Não podemos, como cristãos, produzir algo que não seja fruto do Espírito. Não podemos ser fonte de água amarga se dentro de nós está fluindo rios de águas vivas. E é interessante, o hebraico ele não fala água corrente. O termo que o hebreu usa é água viva, porque ela traz vida, é água que se movimenta. A água estagnada estraga. Por isso que a água que flui de nós é viva, ela é corrente, ela é abundante, não é água estagnada. Se nós estagnarmos a nossa água, o que acontece? Ela estraga e vira água amarga. Essa é a diferença entre o mar da Galileia, o mar de Tiberíades e o mar morto. O mar da Galileia é um lago onde a água é corrente, onde ela passa por ela, e lá tem vida. Até hoje, desde o tempo de Jesus até hoje, o Mar da Galileia é um dos principais centros econômicos de Israel, por causa da produção de peixe, por causa da produção de lavoura que tem ao lado, porque é águas vivas, águas correntes, que fluem. Mas quando chega lá embaixo, a mais ou menos 110, 120 quilômetros abaixo, nós temos o Mar Morto. E por que ele é chamado Mar Morto? Porque não tem vida. É a água que ele vai falar logo em seguida. Tão pouco pode a água salgada dar água doce. Porque lá embaixo é água salgada. É tão salgada, ela é mais salgada que qualquer mar do mundo. É o segundo mar com maior concentração de sal. É o segundo no mundo. Porque ela não é água fluente. Ela é água
amarga, é água salgada, que não traz vida. A água que traz vida é água doce. Então nós não podemos ser mar morto. Nós temos que ser a mar da Galileia. Temos que produzir em nós algo de vida. E a nossa vida, e nós só vamos produzir vida se nós formos de água, fonte de água doce. A língua é a expressão dos pensamentos do homem. É ela que traz a realidade para fora, a expressão dos nossos pensamentos. Nós falamos aquilo que pensamos. É a revelação, e a revelação se ele está dominado pela vontade própria ou pela vontade de Deus. Então, o que nós falamos expressa muito o que nós temos dentro de nós, o que nós cremos. Por isso que Tiago, aqui ele vai associar a nossa fé com a nossa boca, com a nossa língua, com o que nós falamos. Não só no que nós fazemos, mas também com o que nós falamos. Porque a língua é a expressão dos pensamentos do homem. Provérbios 18, 21 exprime esse pensamento de forma bem clara. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você vai colher daquilo que você fala. Se você usar a tua boca, usar a tua língua para trazer vida, você vai colher vida. Mas se você usar a tua boca e a tua língua para matar, você vai trazer morte. Consequências, irmãos. Isso aqui não é maldição, isso aqui é consequência. Tudo que você faz, você tem consequência, seja positiva ou seja negativa. Tudo é consequência. Por isso que nós devemos controlar nossa mente, porque o que nós queremos trazer de produção, o que nós queremos trazer de benefício. O que nós queremos produzir, que tipo de fruto queremos produzir, que tipo de fonte de água queremos ser. Bom, aí você pode perguntar, tá bom, pastor, e aí? Já sei qual é o problema. Agora eu quero saber qual é a solução. Tiago também nos traz a solução. Versículo 14 a 16. Desculpa, 13 a 16. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder às suas obras. Se, pelo contrário, se tendes em vós coração, inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Não é esta sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal, demoníaco. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A primeira solução que nós precisamos trazer para as nossas vidas é tratar o nosso coração. Veja só o que ele fala aqui. O que tem dentro do coração dessas pessoas? O coração tem inveja, tem amargura, faccioso, sentimento faccioso é de divisão. E Jesus diz que toda casa dividida sobre si mesma não subsiste. E ele fala mais que essa sabedoria que os mestres estavam usando, essa sabedoria que vem de um coração invejoso, que vem de um coração amargurado, ela é terrena, animal
e demoníaca. Ou seja, ela tem a sua fonte terrena, ou seja, do mundo. É como o mundo pensa, é como o mundo age, é o que o mundo coloca no coração das pessoas. Ela é animal, ou seja, é da carne, que é corrompida pelo pecado. E ela também é demoníaca, vem do inferno. Vem de origem diabólica. Porque ela vem para matar, roubar e destruir. Um coração amargurado, um coração invejoso, um coração faccioso. Desse coração você pode tirar alguma coisa boa? Precisamos tratar o nosso coração, irmãos. Por isso que desse sentimento, daquilo que está no coração, é que traz confusão e todo tipo de coisa ruim. Não pode vir nada de bom. Se o coração é amargurado, só vai sair coisas amargas. É interessante que Jesus também fala sobre isso. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, é interessante porque Tiago tem muita coisa de Jesus. Ele começa assim, raça de víboras. Víbora é serpente, é cobra, raça de víboras. Raça de que tem na sua língua veneno mortífero. Raça de língua. Você não pode falar coisas boas sendo maus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se de dentro do coração, se a palavra da pessoa é uma palavra amargurada, saindo águas amargas, é porque o seu coração é amargurado. E o que é pior, capítulo 15, versículo 18 de Mateus, capítulo 15, versículo 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. É o que está no nosso coração que nos contamina. Então o problema está no nosso coração, nós precisamos tratar o nosso coração, precisamos tratar o que está dentro de nós. Se quisermos ser fontes de águas vivas, nós precisamos tratar aquilo que está trazendo amargura para nós. E aqui, irmãos, é um dos pontos mais difíceis que a gente tem que enfrentar, porque nós temos que enfrentar a nós mesmos. E é por isso que eu gosto muito do Salmo, quando Davi diz, sonda-me, Senhor. O meu coração. Veja se há algum caminho mau. É uma oração corajosa, irmãos. É uma oração difícil de se fazer. Por quê? Porque cuidado com aquilo que você pede para Deus, que Ele pode te dar. Porque quando Deus começa a tratar o nosso coração, muita coisa vai aparecer. As fontes de águas amargas vão aparecer. E muitas vezes nós queremos o quê? Esconder essas coisas. Nós escondemos atrás das coisas, nós fingimos. Por isso que ela é demoníaca, porque ela é mentirosa, ela é falsa. Ela engana tanto que nos engana para nós mesmos. Nós acabamos nos enganando. E não queremos ser tratados. Eu conheço muita gente assim, não quer ser tratada. Não quer expor o que há dentro de si. Tem medo. Tem medo de enfrentar os seus próprios medos. Porque o coração do homem é enganoso. Mas se nós não tratarmos essas coisas, a nossa boca continuará sendo fontes de águas amargas, de águas salgadas. A boca fala o que está cheio do coração. Nós precisamos tratar aquilo que está nos contaminando. Nós precisamos ter coragem de orar como salmista. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E leva-me pelos caminhos eternos. Para fazer essa oração tem que ser corajoso. Tem que estar se dispondo a permitir que Deus nos trate, que Deus venha a olhar o que há dentro de nós. Temos que enfrentar os nossos próprios medos, os nossos próprios fantasmas. E às vezes nós temos quartos no nosso coração que nós falamos assim, entra, Senhor, mas não nesse quarto.
É por isso que Tiago fala que no mesmo momento, mesma boca que louva e engrandece a Deus é a mesma que denigra o nosso irmão. Mas não há outra maneira, irmão, se nós não tratarmos o nosso coração, porque a boca fala aquilo que está no coração. Precisamos tratar o nosso coração, precisamos tratar o que está dentro de nós. E para nos ajudar nesse tratamento, o segundo ponto, 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Se, por um lado, a sabedoria do mundo traz destruição para as nossas vidas, traz confusão, traz toda sorte de coisas más, a sabedoria que vem de Deus, que é pura, que é pacífica, que é indulgente, tratável, cheia de misericórdias e bons frutos, sem fingimento, imparcial, essa nos traz paz. Se uma traz contenda, se uma traz confusão, se traz facção, traz divisão, essa traz paz, reconciliação. Ora, paz é em paz que se semeia o fruto da justiça. Para os que se promovem a paz. Precisamos trocar a nossa sabedoria, parar de nos alimentarmos com as coisas que o mundo tem nos alimentado. Parar de trazer para o mundo, para dentro do nosso coração, aquilo que o mundo tem oferecido. Que as coisas que tem o mundo a te oferecer é contrário àquilo que Deus tem a te oferecer. Nós temos que buscar a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, as sãs doutrinas. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer o que Deus quer para nós. E precisamos nos colocar diante de Deus, trocar a nossa sabedoria humana pela sabedoria de Deus. Para sermos fontes de águas vivas, fontes que vêm trazer vida. Primeira coisa que nós precisamos tratar o nosso coração, o que há no nosso coração. E segundo, precisamos trazer para dentro de nós o tratamento de Deus, o verdadeiro alimento que nos traz, que é a sabedoria do alto. A sabedoria humana traz destruição, a sabedoria de Deus traz paz. Eu quero fechar, irmãos, com Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro do coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio do coração. O bom tesouro do coração tira o bem. O mau tesouro do coração tira o mal. O que tem no seu coração? Só tem no coração aquilo que nós colocamos dentro dele. O teu coração é teu. Ninguém invade. Embora nós falamos, sonda-me, Senhor, meu coração, mas Deus respeita a nossa intimidade, a nossa individualidade. Ele não vai invadir se não for convidado. Ele não vai pôr lá dentro nada que você não queira. Ele não vai invadir a tua vontade, o teu querer. Então, aquilo que está no teu coração é aquilo que você pôs dentro dele. Você pode ter engolido muita coisa aí sem querer. Sem querer em termos. Sem saber o que você estava engolindo, seria o melhor termos.
Mas o nosso coração é o nosso tesouro. E aquilo que nós tiramos desse tesouro, dessa arca do tesouro, só conseguimos tirar aquilo que nós colocamos. Se colocamos coisas boas, se colocamos coisas que traz frutos, que traz benefícios, coisas puras, como o Tiago fala, coisas pacíficas, tratáveis, misericordiosas, é isso que nós vamos tirar de lá dentro. Você não vai tirar uma coisa diferente do que isso. Se você põe amargura, você não vai tirar coisa doce. E o que nós devemos tratar é o nosso tesouro. O que nós estamos colocando dentro desse baú? O que nós estamos colocando dentro do nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? O que realmente nós valorizamos para nós? O que realmente é importante para nós? É isso que nós guardamos. Se nós colocarmos facção, vamos só ter facção. Se colocar amargura, só vai ter amargura. Se colocarmos o que for, você só vai tirar aquilo. Você não vai conseguir tirar outra coisa que não seja aquilo. Por isso que Jesus fala que o bom tesouro do bom coração tira coisas boas. Porque isso só tira aquilo que foi colocado lá dentro. Nada mais. Vamos colocar de pé, irmãos. Se você quer conhecer uma pessoa, veja o que ela fala. Da sua boca procede, a sua boca expressa os seus pensamentos. A sua boca expressa o que ela pensa, o que ela tem dentro do seu coração. E é através da sua palavra nós sabemos se ela é uma pessoa temente ou não a Deus. Do que tem dentro do seu coração. Eu queria que você fechasse os olhos para você não se distrair. Porque eu quero que agora você olhe para dentro de si, para o seu coração. A boca fala que está cheio o coração. A boca expressa aquilo que você tem dentro de você. A boca fala, tira de dentro de você aquilo que você guardou lá dentro de você. E a pergunta, a reflexão que eu quero que você faça nessa manhã é: o que você tem colocado dentro do seu coração? Como é que está o seu coração? Está cheio de amargura? Está cheio de tristeza, de dor? O que você tem tirado do seu coração? Que tipo de tesouro você tem tirado? Que tipo de fonte de água você tem sido? É um desafio que nós fazemos para nós mesmos. Sonda-me, Senhor. Às vezes nós nos enganamos, nós precisamos de ajuda. Tem gente que sai da igreja achando que o problema é a igreja. Aí vai na outra igreja, o mesmo problema. Porque o problema é ele. Fica pulando de lugar em lugar, sempre reclamando de onde vem, o que está acontecendo, e ele não percebe que o problema é ele próprio. Porque do seu coração só tem coisas amargas. E por onde ele vai passar, essas fontes de águas amargas vão jorrar. O que tem tido no seu coração? Eu quero fazer um desafio para você.
Um segundo desafio, na verdade. Alimentar o seu coração com coisas boas. Alimentar o seu coração com coisas puras, com coisas pacíficas. Como Paulo fala, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu desafio você a trocar esse tesouro. Tirar aquela sabedoria do mundo, que é uma sabedoria que prega a vingança. Uma sabedoria que prega as guerras, as lutas, as divisões. E substitui, joga tudo isso fora. Você não precisa disso. E substitua isso por pela sabedoria que vem de Deus. Para que você seja uma fonte de águas vivas no seu coração. Pai, nós te louvamos por esta palavra, entregamos a Ti esse nosso coração, que muitas vezes é enganoso, porque somos pautados pela sabedoria desta terra. Mas hoje o Senhor nos confrontou para que possamos buscar, guardar em nosso coração, nesse tesouro, fontes de vida eterna. Fontes de águas doces, águas vivas, águas correntes. Águas que possibilitarão e trarão cura para muitas pessoas. Pedimos perdão por vidas que nós destruímos com a nossa boca. Pedimos perdão por vidas, igrejas, pessoas, famílias, colegas de trabalho, na família, na vizinhança, por conta da nossa língua. Pedimos perdão por aquilo que proferimos ou dissemos acerca de alguém que de fato não era verdade. E nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, de cada um de nós. E com esta palavra nós possamos nos levantar e sairmos daqui com mais zelo, com mais maturidade, com mais determinação do nosso coração de guardar o nosso coração e guardar os nossos lábios. Oramos o que o salmista disse: Senhor, põe em mim uma sentinela nos meus lábios, para que eu não venha pecar contra Ti e contra o meu irmão. Que o Senhor abençoe o Teu povo aqui presente. Nós suspendemos e cancelamos todas as palavras que nós lançamos do reino espiritual contra o nosso marido, contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, netos. Palavras que nós proferimos contra os governos, governo do Brasil, o governo desta nação. Palavras que nós proferimos contra o povo judeu, falando mal, dizendo coisas terríveis acerca deles. Nós te pedimos perdão por aquilo que nós proferimos. E que o Senhor cancele estas palavras. E que o Senhor tenha misericórdia para não trazer juízo sobre as nossas vidas. Nós lembramos das palavras de Jesus que disse: naquele dia cada um prestará conta de cada palavra frívola que fora dita. E nós não queremos ficarmos ali naquele dia envergonhados, cabisbaixos. Nós queremos estar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor nos cobrirá com a tua justiça e encontrará um remanescente fiel, zeloso, que guardará os lábios e o coração. No nome de Jesus. Amém.